Olá, amigos e amigas, como que você tá? Agora há pouco eu estava pensando no que pensar. Existe isso, pensando no que pensar? E, e falando em pensando em que pensar, eu estava pensando em aquela famosa frase que fala: contra fatos não há argumento. E muito usada nos últimos dias agora: contra fatos não há argumento. Quer dizer, se é contra os fatos, então os fatos deixam de ser verdade e vira contra. Ou contra os fatos que são verdades, não a mentira. Eu fiquei bastante na dúvida sobre a definição dessa palavra depois do que eu tenho ouvido alguns comentários daquilo que está acontecendo na política do Brasil. Na verdade, eu fiquei muito na dúvida se você pudesse me ajudar, se é contra os fatos, não há argumento, porque é tão verídico, tão verdade, como se fosse, ela é sintetizada na firmeza, na probabilidade de que ela nunca se deveria cair, sendo verdade. E, ao contrário, contra fatos. O que você está achando que essa palavra hoje em dia ela está fazendo mais sentido para você? Contra fatos, não há argumento para desmentir, para desbancar a verdade? Ou você acha que o contra os fatos que está gerando mal, quer dizer, é contra as coisas que estão acontecendo e que aquele que são do contra, então eles estão o quê? Achando e querendo colocar a mentira. Nossa, que rolo, não é? Mas é bem confuso assim mesmo. É desse jeito que tá. Eu tô falando confuso desse jeito porque é desse jeito que eu, de longe, vendo o Brasil, eu vejo essa confusão. Essa confusão tão grande que até a palavra ficou confusa, a palavra que era tão durante a minha vida inteira. Contra fatos, não há argumento. A verdade prevalecia e o sim, sim, não, não. Não tinha nem o talvez no caráter da pessoa, não tinha. Agora existe o terceiro caráter e por aí afora, mas eu fiquei indignada de ver assim como os valores mudaram, aquilo que era certo não parece mais certo, e aquilo que é o errado passa a ter valor e tem domínio, aquilo que é do mal. Então eu fiquei pensando, me ajuda a responder: contra fatos não há argumento. Jesus, ele usou essa expressão algumas vezes no sentido de é, que era fato que Jesus, ele deu a vida dele porque ele sabia que através desse sacrifício nós não precisaríamos fazer o sacrifício para herdar a vida eterna. E mesmo assim, ele fazendo tudo para mostrar que ele não tinha pecado, ele estava sendo trocado o tempo inteiro aquilo que ele fazia de bom, como se fosse levado para o mal, de tal maneira que o levaram à crucificação. Jesus não tinha nada e outra, ele tinha a sabedoria do alto para falar com sabedoria de tal maneira que não deixava ninguém em dúvida, até aqueles que estavam sendo exortados por ele, ele continuava falando de maneira que desse para todos entender a mesma coisa. E hoje a gente vê a história meio parecida. Jesus falando toda aquela verdade que ele falava, e quem foi para a cruz foi ele. E os mentirosos não foram. Mas só que Jesus, ele fez isso por causa do amor a mim e a você. E este amor que nos constrange. E é este amor que a gente pode agora até falar com ele e ele fala com a gente. Paizinho querido, Jesus, Filho amado de Deus, que um dia mostrou todos os fatos, verdades que foram o Senhor Jesus colocado a história dele como fatos mentirosos, Deus.
Como pôde, Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, Senhor, fazendo todos os milagres e as pessoas o acusaram pela maldade, sendo que ele nunca fez o mal. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, dos nossos dias. Tem misericórdia, Senhor, dessa inversão de valores, Senhor. Protege-nos, Senhor. Protege o mundo, Senhor. Protege, Senhor Deus, os brasileiros, Senhor Jesus, meu Deus, que estão vivendo, Senhor Jesus, momentos difíceis, Deus. Mas que eles possam, Senhor Deus, lembrar que Jesus, que já passou por isso, já sofreu, é até pior do que a gente já viu aqui até agora. E mesmo assim, ele fala que nós não precisamos mais pagar pelo sacrifício para poder entrarmos no céu, é gratuito. E isso não é um contrafato, isso é uma verdade de um fato. E em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, que prevaleça a tua verdade e não a nossa verdade, porque não existe muitas verdades e nem muitas facetas da verdade, existe uma única verdade. E essa verdade a gente só entende quando a gente tem Deus. Ao contrário, quando a gente olha para o mal e a gente é contaminado pelo mal, os nossos olhos ficam maus e daí a gente vai colocar tudo contra como o mal. Senhor Deus, fique com cada um, hoje e sempre. Amém.